Nós já estávamos aí trabalhando, né, sobre o manual da mulher magnética, né, aí trabalhando vendas, trabalhando outras coisas, e agora a gente vai ativar uma das partes que o pessoal estava aguardando ansiosamente, que é a questão dos arquétipos, né? E nós vamos começar com a maravilhosa da Cleópatra. Só que detalhe, para você ativar um arquétipo, a primeira coisa que você precisa conhecer a história, porque ativar não é só ficar falando meia dúzia de palavras ou escutando a musiquinha, que isso não vai funcionar. Você tem que começar a se ver como aquele arquétipo, começar a introduzir aquela história dentro de você, inclusive você fazer o quê? Você gostar daquele personagem e pegar e trazer aquilo. E tem que saber também o lado sombra para você trabalhar. Por quê? Porque isso é coisa que você precisa trabalhar em você. Por exemplo, mulheres que têm problema de autoestima. Como é que vai trabalhar com a Cleópatra? A primeira coisa que vai pegar é a questão. Por quê? Porque a Cleópatra, ao contrário do que muita gente fala, ela não era bonita, né? Mas ela tinha... Sabe aquela mulher que chega chegando? Que todo mundo olha e fala, gente, caramba, que mulher bonita, né? Que mulher exótica, sabe? Então, assim, não necessariamente que ela fosse bonita, mas ela se produzia como uma divindade, né? Ela acreditava que ela era a reencarnação de Ísis. E aí ela se produzia toda pra quê? Pra chegar chegando. Então, ou seja, ela se preocupava com o cabelo, ela se preocupava com toda a produção, com as joias, com a roupa, ela se preocupava com o que ela passava na pele, ela se preocupava, né, com a questão de causar uma experiência nas pessoas, né? Então, ou seja, é a energia que chegava primeiro, né? Então a primeira coisa que a gente vai ter que olhar quando trabalha com esse arquétipo é isso. O que a minha energia tá mostrando para mim, né? E aí eu vou ter que começar a trabalhar aí com minhas feridas emocionais, às vezes com a minha fome de amor. Às vezes, eu tô ativando a Cleópatra porque eu quero chamar atenção, porque eu tô aí faminta de amor. Então, a primeira coisa que você vai trabalhar é a questão da sua fome de amor. Por quê? Porque a Cleópatra, ela sabia o que ela fazia. Ela era extremamente estrategista. E ela sabia a hora dela fazer as coisas, né? E isso é o quê? Isso é saber o seu próprio valor, né? E aí, o que acontece? É você, por exemplo, saber que é o equilíbrio de troca, né? Que inclusive a gente trabalha muito na constelação. É saber que se a pessoa manda pra você um oi, você vai responder só oi. Se a pessoa respondeu pra você bom dia, como você está? Você vai responder pra pessoa bom dia, como você está? E detalhe, para você se conectar mais ainda com a pessoa, se a pessoa te mandou um áudio, você vai mandar um áudio. Se a pessoa te mandou uma frase, depois outra frase, você também vai fazer isso. Vai mandar uma frase, depois outra frase. Se a pessoa começou a escrever tudo certinho, né? Você vai evitar gírias e você vai se comunicar. Por quê? Porque isso é importante. Até isso, você começa a se conectar com a pessoa, tá? Então é um ato de aprender. E aí, o que você vai fazer para você melhorar o seu amor próprio enquanto você começa a conhecer uma pessoa, né? Porque a maioria das pessoas procuram a Cleópatra por causa disso. Você vai cuidar de você. Você vai ativar o seu merecimento. Você vai ativar a sua confiança e o seu amor próprio. Porque é o que a Cleópatra faz e o que a gente promove aqui também, né? Vai cuidar do seu financeiro, vai cuidar do seu trabalho, vai cuidar de você, né? Vai se conhecer, porque na verdade, como é que o outro vai te conhecer? Porque às vezes nem você sabe quem você é, tá? E aí, você vai causar uma experiência na pessoa. Então, ou seja, é você ir com uma roupa que entrega, mas não entrega, né? Lembrando que tecidos, eles falam muito. Por exemplo, o couro, né, ele chama muita atenção. A seda, que dá vontade de tocar. Então, tudo isso é uma sensação. O cabelo, né? Dependendo, quando chega o cabelo muito cheiroso e muito arrumado, né? Às vezes a pessoa dá vontade de tocar, né? Então, isso tudo é uma sensação. Aí vai falar assim, nossa, mas a experiência às vezes é só isso? Sim, às vezes a experiência é só isso, né? Às vezes é você se saber se portar à mesa, né? Às vezes a experiência é até a pessoa achar que você não é uma pessoa que conversa sobre qualquer coisa e você começa a conversar sobre política, sobre tudo, porque você se tornou uma mulher interessante,
né? Você realmente está adotando a posição de rainha. Por quê? Porque, na verdade, se você pensar que você vai lá, conectou com a pessoa, já sai e tem uma relação sexual, você acabou de não ter a preferência com a pessoa, porque acabou sendo fácil e o homem vai para caça. E a Cleópatra, ela fazia isso muito, né? Ela sabia do valor dela. Então, o que acontece? Ela ia, né? Chamava a atenção da pessoa, conversava com a pessoa e sumia. E deixava a pessoa ir atrás. Ah, mas e se ele não for atrás? Se ele não for atrás, ele não era para ficar. Porque no final das contas, quem for ficar, vai ficar. Uma vez, nós fizemos uma constelação sobre a questão, colocamos vários homens e várias mulheres na frente. E as mulheres, na frente deles. E as mulheres, a gente pediu, mendiguem amor, tá? E aí elas ficaram assim, ai, me liga, por favor. Ai, me manda mensagem, por favor. Sabe? Ai, você não me ligou. Ai, sabe? Com aquelas reclamações, normalmente, que a mulher, quando ela faz, ela quer ser vista, né? Ela quer ser... E nós falamos isso só para as mulheres. Pra não... Lógico, para os homens nos contarem depois como foi estar no campo e o que eles sentiram. Eles falaram que eles tinham vontade de sair correndo, que eles tinham vontade de sumir, que eles tinham vontade, tinham uns que tinham vontade de bater, pra você ver o que quando você mendiga amor, tá? Quando você não sabe o seu amor próprio e você fica lá insistindo, né? O que a pessoa faz por você? Nada. Ela começa a te desprezar. Por quê? Porque ele está ali, né? E lembrando que o outro faz isso, inclusive o relacionamento, ele vai ir lá na ferida e mostrar o que é que precisa ser olhado, né? E aí o que acontece? Você precisa olhar para aquilo. Qual é o desamor que está dentro de você? Vai se amar primeiro, né? Enquanto você vai construindo uma relação, vai conhecendo pessoas interessantes, vai se amar. E às vezes você coloca tantas pessoas num pedestal que aí o relacionamento não vai dar certo, tá? Muitas vezes, o que acontece? Você vai colocar a pessoa, ai, fulano vai me levar em Paris. Vai para Paris. Parcela em não sei quantas vezes. E vai para Paris. Se dê isso. Sabe? Aí o que acontece? Você vai ver que a pessoa estava colocando ela como se fosse pai. E na verdade, a pessoa é igual a você. Porque quando você começa a se dar também aquilo que você gostaria de receber do outro, né? As coisas mudam. Tá? E eu falo desse lugar. Tá? Que normalmente quando eu já fui, como eu fui mãe solo, como eu fui professora, e assim, eu vivia, tinha meses que de um salário mínimo, eu passei muita dificuldade, o que acontecia? Eu me encantava com as pessoas que podiam me oferecer o mínimo. E aí eu comecei a batalhar, eu comecei a buscar, e hoje eu costumo, sim, me dar o máximo que eu posso. Sabe? E aí, isso às vezes é simplesmente ir tomar um banho na banheira, escutando uma música, lavando meu cabelo. Sabe? E dançando, e curtindo a minha presença. Às vezes tomar um vinho. Às vezes preparar uma comida que eu gosto. Isso também é me curtir. Isso também é me cuidar. Tá? E aí, o que acontece? Outra lição muito grande com a Cleópatra que eu quero mostrar pra vocês. Ela tinha o espaço dela. Né? Ela era rainha, ela tinha as preocupações dela. Então, ela não ia pra vida do outro e se consumia com a vida do outro. E aí, o que acontece? Aí é onde o homem começa a ter medo de perder você. Porque ele sabe que você tem seu espaço próprio, você tem sua vida, você tem seus amigos, você tem essas coisas. E ele vai ter que entrar nesse campo também. Você vai um pouco na vida dele, tudo bem, legal. E aí você volta pra sua vida, e aí a sua vida também é interessante pra você. Então, ou seja, não é qualquer movimento, não é só, vem cá, né? Que é aquela história de... É o que ele faz por você. Porque falar, até papagaio fala.